Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez, com muita alegria, aqui nos encontramos para darmos continuidade ao estudo, conhecendo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, os internautas queridos, os amigos do SEMA que nos acompanham. Então, que nós possamos ter, assim, esses momentos de aprendizado, que esse estudo possa ajudar muito a todos que estamos aqui reunidos. Então, hoje, nós vamos falar sobre pensamento, sobre ondas e sintonia. Mas, como sempre, nós iniciamos o nosso estudo fazendo o nosso evangelho e depois a nossa prece. Então, o evangelho de hoje está no capítulo 27, no item 11, Pedi e obtereis. Pela prece, o homem obtém a ajuda dos bons espíritos, que os sustentam em suas boas resoluções e inspiram-lhe ideias sãs. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto. Se deste se afastou. Por esse meio, pode ele também desviar de si os males que atrairia por suas próprias faltas. Então, nós vamos vendo que, através da prece, nós podemos nos religar a Deus, religar aos bons amigos. Se estivermos seguindo por um caminho menos bom, um caminho que não seja o caminho reto, e percebemos essa influência negativa, vamos nos utilizar da prece, que vai fazer com que nós possamos nos juntar a esses amigos queridos, elevando assim a nossa mente, nosso pensamento, nos ligando a esses amigos queridos que irão com certeza nos ajudar. Então vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a doce Maria Angélica, aos espíritos do bem, da paz que nos envolvem, rogando nesse momento, Senhor, ajuda para que nos influenciem, nos inspirem, para que nós possamos transmitir os ensinamentos dessa noite, um clima de paz, de serenidade, e que todos que estão assistindo, Senhor, possam também receber tudo isso, percebendo, abrindo as suas percepções, para que o estudo possa, assim, ajudar no seu dia a dia a caminhar melhor. Obrigada, Senhor, em seu nome, em nome de Deus, possamos assim iniciar o estudo dessa noite. Graças a Deus. Então, meus amigos, como nós falamos, é com muita alegria que aqui nós nos colocamos mais uma vez. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Primeiramente, nós vamos fazer uma recordação do que já foi dito aqui. Eu mesma falei em umas 3 aulas atrás, que no nosso planeta, em todos os planetas, existem o mundo material e o mundo espiritual. E esses mundos, eles são independentes. Os espíritos vivem no mundo espiritual e nós, encarnados, vivemos no mundo material. Mas que esses dois mundos, eles se interrelacionam. Há uma correlação entre eles. Ora, nós vamos ao mundo espiritual, durante o sono, no nosso desdobramento, fazemos a nossa prece, pedimos aos espíritos que nos levem para que nós aprendamos, para que nós possamos ajudar, auxiliar, aqueles espíritos que se utilizam do nosso fluido material para ajudar espíritos ainda tão arraigados à Terra, tão ligados à Terra, precisam do nosso fluido mais pesado, mais material, e nós somos utilizados na espiritualidade para isso. E os espíritos vêm o tempo todo aqui, porque eles nos cercam, nos observam, estão sempre ao nosso lado. Tanto os espíritos superiores, quanto os espíritos inferiores. Há espíritos inferiores até que nem saem dessa vibração, aqui ficam o tempo todo, porque às vezes não sabe nem para onde vai. Mas isso é um estudo mais na frente, o livro dos médiuns. Não deixem de fazer o livro dos médiuns, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ok? Então vamos lá. Então hoje, nós vamos falar sobre o pensamento, vamos falar o seguinte,
Na questão 456, Kardec pergunta assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? Olha, eles veem tudo o que nós fazemos, como nós também vemos tudo o que fazemos. Nós temos o nosso olhar físico, ele tem um olhar espiritual, eles estão observando tudo e nós estamos também observando tudo. Em qualquer lugar nós temos uma câmera para nos vigiar. Quem são os nossos vigias invisíveis? Os espíritos. Eles estão vendo tudo que nós estamos fazendo e nós não estamos vendo esses espíritos. Por isso que Kardec diz assim, Jesus dizia para nós, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Por que isso? Porque quando eu me torno invisível, eu vou ter uma câmera invisível, que são os olhos dos espíritos que eu não vejo. E eles nos observam. Eles conseguem nos observar. Eles veem tudo? Sim. Puxa, Regina, mas assim vai ser difícil. Porque tudo que eu fizer está sendo observado pelos espíritos? Com certeza. Tudo que nós fizermos, os espíritos estão vendo. Tanto os bons, os mais elevados, quanto os menos elevados. Porque eles vos rodeiam. Nós já falamos isso na outra aula. Eles estão ao nosso lado o tempo todo. Mas cada um, porém, só vê aquilo que lhe interessa. Ou seja, os espíritos só vão ver em mim os atos que interessam a ele. Que atos são esses? São aqueles atos que combinam com os pensamentos deles, né? Aquilo que não interessa para eles, eles não vão se ligar, eles não vão se interessar. Se eu estou trabalhando no bem, se eu estou fazendo bem, se eu estou orando, se eu estou fazendo evangelho no lar, se eu estou estudando na casa espírita, se eu não estou abrindo a guarda, eles não se interessam por mim. Não entram na minha faixa. E isso que a gente vai ver mais na frente. Mas eles observam tudo e ficam na espreita. Quando eu abro a porta, eles aproveitam. Então lá, pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha, vamos ver isso lá na frente, hein? Quando eu explicar pensamento. Mas olha a pergunta. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Vamos ver aqui uma história que é do livro Sexo e Destino de André Luiz. Aqui nós temos a Beatriz, que está muito mal para desencarnar. Temos o seu marido Nemésio. Temos a Marina, que é a enfermeira da Beatriz. Temos André Luiz e Pedro Neves. Pedro Neves é o pai de Beatriz que vem aqui. Tá vendo? A gente diz que os espíritos estão o tempo todo aqui nos observando e entre nós. Eles estão aqui nesse momento do desencarne, quase na hora da Beatriz desencarnar. Ela está numa situação bem difícil, encarnada, e ela está perdendo as forças para voltar para o mundo espiritual. E a Marina está aqui servindo ela. Marina e Nemésio, eles estão tendo um caso. Então, olha só, eles estão tendo um caso e Nemésio diz para Marina, assim que ela desencarnar, eu me caso com vocês. Então, os espíritos estão observando, o pai da Teresa está aqui muito chateado com essa situação, né? Olha lá o olhar dele, né? Porque ele não vai estar feliz com isso, porque os dois, por trás de tudo isso, estão tendo um caso. E aí os espíritos respondem, muitas vezes chegam a conhecer o que vocês desejam ocultar de si mesmos. Os pensamentos, atos, atitudes estão sendo observadas pelos espíritos. Aqui os espíritos são os bons espíritos, nós não temos espírito obsessor aqui na cena, né? Então, Sexo, Destino, André Luiz, quem quiser conhecer essa história, é maravilhoso esse livro, não deixem de ler Sexo, Destino. E eles dizem, quando vocês se julgam muito ocultos, é comum terem ao seu lado multidão de espíritos que os observam. Quando a gente pensa que nós estamos sozinhos, até os nossos pensamentos íntimos são captados pelos espíritos. E aí nós vamos entender isso vendo aqui pensamento e onda. O nosso pensamento
sai do nosso cérebro, ok? Mas ele não está aqui preso. Nós jogamos esse pensamento para fora do nosso cérebro. Nós pensamos e emitimos ondas. Estamos emitindo ondas, olha lá, essas ondas de pensamento. Então, observem aqui as ondas. Aqui nós temos uma onda mais longa. Aqui nós temos uma onda mais curta. Eu vou mostrar isso para vocês no desenho, para que vocês possam entender mais lá na frente o que nós vamos falar sobre isso. Isso aqui, ó, de uma crista a outra, chama-se comprimento de onda. Esse comprimento de onda é maior do que esse comprimento de onda aqui. Vendo? Então, nós vamos vendo que jogamos para fora pensamentos que saem através de ondas, ok? Então, vamos lá ver. Os pensamentos dos encarnados e dos desencarnados são transmitidos através do fluido cósmico. Então, através do fluido cósmico que nos envolve, nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico. Esses pensamentos que não ficam presos dentro da nossa cabeça são jogados neste fluido através de ondas mais longas e ondas mais curtas. Nossa mente é como um rádio, transmissor e receptor. Assim como ela emite ondas, ela transmite ondas. Vai e volta. Pensamento sai e pensamento entra em ondas. É invisível aos nossos olhos. Pensamento não é visto por nós, mas ele é criador. O pensamento é criador. Só tem sucesso se o alvo estiver em sintonia. Então, olha só, eu vou emitir meu pensamento, só vai ter sucesso desse pensamento atingir alguém se eu estiver em sintonia com esse alguém. Vamos entender isso direitinho, tá? Agora são só as... Então, olha lá. Pensamos o tempo todo, ou não? Claro, nós vivemos 24 horas do nosso dia pensando. Então, vivemos num mar de pensamentos. Porque nós jogamos esse pensamento onde? No fluido cósmico. Eu estou jogando no fluido cósmico esse pensamento. Então, é assim. Ó, o encarnado pensa, está com seus pensamentos aqui, e ele está jogando esse pensamento para quem? Para um desencarnado, que também está cheio de pensamentos sendo jogados no fluido cósmico. Por sua vez, ele vai emitir esse pensamento para um encarnado. Esse encarnado vai emitir para um desencarnado. O desencarnado vai emitir para o encarnado e assim sucessivamente. Então, cada um de nós estamos criando e estamos atraindo pensamentos. Vejam só. O tempo todo. Então, esse fluido que nós vivemos, ele está impregnado dos nossos pensamentos e dos pensamentos dos desencarnados. Impregnado. Mas nós aprendemos que o fluido é neutro. Se o fluido é neutro, significa dizer o quê? Que o fluido não é bom e nem é ruim, é neutro. Mas como é que tem os bons e os maus pensamentos? Os bons e os maus pensamentos são originados da qualidade que nós damos aos nossos pensamentos. Nós encarnados e nós desencarnados. Se eu vibro no bem, se eu jogo pensamento bom ou mal, eu vou impregnar esses fluidos ambientais e esses fluidos ambientais estarão saudáveis ou estarão viciados pelos nossos pensamentos e pelos pensamentos dos desencarnados também. Então, esse mar de pensamentos que existe no fluido espiritual
Esse mar de está impregnado de energias boas e de energias ruins, originados dos pensamentos nossos, de como nós estamos vibrando, nós e os desencarnados. Então, quando nós pensamos, nós geramos impulsos eletromagnéticos. Pensamos, geramos impulsos eletromagnéticos que se propagam pelo fluido em ondas. Então, o que é uma onda? Vamos ver a definição de onda. A onda é um movimento causado por uma perturbação, por uma vibração, que se propaga através de um meio. Vamos dar aqui um exemplo. Se nós pegarmos uma pedra, utilizarmos essa pedra, jogarmos essa pedra num lago, né? E vamos ver o que acontece. A pedra vai cair nesta água que está parada, né? Que não está em movimento, e vão formar o quê? As ondas. Essas ondas vão se propagar através desse meio, devido à queda da pedra. Então, foi uma perturbação, né, que aconteceu, a pedra vibrou sobre esta água, e a água formou assim as suas ondas, as ondas. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Se nós estivermos pensando, nosso pensamento cai no fluido cósmico e forma assim ondas que vão se propagando, vão se movendo. Então, assim, isso aqui é representado pelo nosso pensamento, a pedra é representada pelo nosso pensamento, que caiu no meio. Então, a onda é uma oscilação, ela caminha de um lado para o outro. Você jogou o pensamento caiu no fluido cósmico e ela se movimentou da nossa mente para o fluido cósmico. Dentre as características de uma onda, as que nos permitem compreender o mecanismo de pensamento são o comprimento e a frequência. Então, nós vamos ver como é que funciona esse mecanismo do pensamento, né? Nós pensamos, jogamos no fluido cósmico, vai se formando ondas que vão caminhando, né? Então, para que a gente compreenda esse mecanismo do pensamento, é preciso que nós entendamos o que são comprimentos e frequência de ondas. Então, vamos ver primeiro o comprimento. O que é o comprimento de uma onda? É a distância entre duas oscilações. Então, quando uma onda começa a fazer a sua oscilar, né? Porque houve alguma coisa que fez com que aquele meio se perturbasse, que movimentasse. Então, a distância entre as duas ondas que se forma, né, a distância entre as duas oscilações, vamos assim dizer, chama-se comprimento. Vamos ver isso aqui mais na frente com o desenho. Geralmente mede-se a distância entre dois pontos máximos, crista da onda. Então, na crista da onda, nós vamos ver aqui. Aqui tem uma onda que ela subiu, ela desceu, ela subiu novamente e desceu. Essa distância entre essas duas ondas chama-se comprimento de ondas. O comprimento de ondas é a distância entre duas ondas. E a frequência é o número de oscilações por segundo. Nós já vimos que o comprimento ela vai oscilar, né? Então, ela vai oscilar e a distância entre essas duas ondas, enquanto elas estão oscilando, chama-se comprimento. E a frequência é o número de oscilações por segundo. Quantas vezes essa onda vai oscilar? Chama-se frequência. Quanto maior é o número de oscilação por segundo, mais alta é a frequência. Quanto menor é o número de oscilações por segundo, mais baixa
é a frequência. A gente vai entender isso aqui com os desenhinhos que nós vamos mostrar para vocês aqui na frente, tá? Então, de acordo com a frequência, as ondas são, vamos ver, olha, ondas longas. Ondas longas, essa aqui é uma onda longa também. Ela tem baixa frequência, frequência baixa, ou seja, o número de oscilações é menor, né? E baixa energia. Essas são chamadas de ondas longas. Vamos ver as ondas médias. As ondas médias têm uma média frequência, a frequência já está mais se repetindo mais, vamos ver aqui nesta onda e nessa daqui também. Olha, quantas vezes ela está se repetindo. Isso chama a frequência. E ela tem média energia. Então, ondas longas, baixa frequência, baixa energia. Ondas médias, média frequência e média energia. E as ondas curtas, alta frequência, e ela tem com isso alta energia. Então, aqui ela está se repetindo mais do que as duas anteriores. Né? É um número que é a frequência, é o número de oscilações por segundo. Aqui ela está oscilando mais do que essas aqui de cima. Agora, o que isso tem a ver conosco? O nosso pensamento, vamos ver? Quanto maior a frequência, olha, está aqui, nós estamos numa frequência maior, né? Alta frequência, mais curta é a onda, ela vai se tornando mais curtinha. E aí nós vamos vendo que realmente o tamanho do comprimento dela vai ser menor. O que vai caracterizar uma onda curta é ela ter uma alta frequência e um comprimento de onda menor do que as ondas longas e as ondas médias. E quanto menor a frequência, mais longa é a cor, é a onda aqui. Mais longa é a onda. Então, vamos lá para nós. Quanto mais elevados os nossos pensamentos, maior a frequência vibratória e mais curta é a onda que se forma. Olha, quanto menos elevados os pensamentos, menor a frequência vibratória e mais longa é a onda. Essa onda é a onda formada pelo nosso pensamento quando ela se exterioriza no fluido. Quando ela sai da nossa cabeça, cai no fluido cósmico e ela vai formar onda. E essa onda que se forma, ela é curta quando tem maior frequência, quando nossos pensamentos são pensamentos elevados. E ele é uma onda longa quando tem menor frequência vibratória, com os pensamentos menos elevados. Em que tipo de onda devemos nos esforçar para mantermos a nossa mente? Diante disso aqui, qual é o esforço que nós devemos fazer para mantermos a nossa mente? Devemos vibrar em ondas curtas. Muito bem, quem respondeu ondas curtas. Devemos estar vibrando em ondas curtas, cujos pensamentos são elevados, para que a nossa sintonia se faça com os espíritos mais elevados. Por quê? Porque os espíritos superiores, mais elevados, vibram em frequência elevada e provocam ondas curtas. Então, a vibração dos espíritos é sempre uma frequência elevada para provocar ondas curtas. E se eu quero vibrar na faixa desses espíritos, eu preciso também estar com meus pensamentos elevados e formar ondas curtas, para que assim eu consiga captar tudo aquilo que os espíritos vêm trazer para todos nós. Quando as ondas de pensamento caminham, quando elas estão caminhando, as ondas do pensamento, né? Não falamos que ela se exterioriza daqui da nossa cabeça, da nossa mente,
e ela é projetada, ela é jogada no fluido cósmico e ali ela vai caminhar através de ondas. Então, quando as ondas do pensamento caminham, elas formam uma corrente. Assim como a corrente elétrica, onde a eletricidade se desloca através de um fio condutor, a corrente mental produzida pelos nossos pensamentos se desloca através do fluido cósmico. Até aqui está tudo ok? Vocês estão percebendo? Se qualquer dúvida, pode nos perguntar lá no chat, nós estamos aqui para responder. Ok? E aí vem a clássica pergunta do Livro dos Espíritos, que todos sabem a resposta, ou a maioria sabe dessa resposta. A pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Qual é a resposta que os espíritos dão a esta pergunta? Dá um tempinho para vocês responderem. Isso. Os espíritos influem muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que comumente são eles que te dirigem. Vejam só, os espíritos influem nossos pensamentos e são eles que nos dirigem. Como é que um espírito vai dirigir o meu pensamento? Como é que ele vai ler o meu pensamento? Olha, nós sabemos que o pensamento é exteriorizado através do meio. O espírito que estiver ali naquela faixa vai captar o meu pensamento. Se eu estiver vibrando numa faixa mais elevada, eu vou ter quem vai captar o meu pensamento vai ser um espírito elevado, mais elevado, um espírito mais superior a mim. Pode ser o meu anjo guardião, pode ser o meu espírito protetor, pode ser um espírito amigo. Não precisa ser espírito elevado, ser assim, Emmanuel, porque ele também pode entrar na minha faixa, mas como normalmente na nossa condição evolutiva, nós vamos ter aqueles espíritos que são bem superiores a nós, mas não precisa ser assim tão superiores, porque talvez eu nem consiga atingir essa onda curta onde eles estejam vibrando. E eu posso também ser, eles poderão influenciar também no meu pensamento os espíritos inferiores. Vai depender de quê? Vai depender em que faixa vibratória eu estou atuando. Onde eu estou atuando. Se eu estou numa faixa vibratória menos elevada, a gente vai vendo aqui, ó, que esta criatura aqui está vibrando numa faixa baixa. Olha, o espírito que está aqui representado por um espírito mais inferior, ele está feliz da vida, porque essa pessoa está dando guarida para ele. Vejam só, esse aqui que está representando um espírito superior, talvez o seu anjo de guarda que esteja ali ao lado dele, está como muito apavorado, porque ele está sintonizando numa faixa baixa, sintonizando com os espíritos inferiores. E o que o espírito mais superior faz? Ele pode interferir para me afastar dessa influência? Não. Ele respeita o meu livre-arbítrio. Ele vai respeitar o livre-arbítrio deste cidadão aqui está. Vai deixar que as coisas aconteçam. Ele vai simplesmente ficar de fora observando. No momento em que mudar a faixa vibratória dele, ele já está ali perto para socorrer, para ajudar. Então, nós é que temos que fazer o esforço de mudar a nossa faixa vibratória. Fazer com que a nossa faixa vibratória vibre em ondas curtas, para poder captar o que os amigos espirituais, nossos irmãos que querem nos ajudar, possam também estar vibrando e eu entender o que eles estão falando, né? Seguir essa orientação. Uma observação aqui para vocês, olha, aqui nós estamos aqui representando aqui o anjo de guarda, vamos dizer assim,
Mas olha, eles não têm nem auréola e nem asinha. É só uma representação para poder mostrar que isso aqui é um espírito mais evoluído. Mas ele, espírito evoluído não tem asa e nem tem auréola. Assim como o espírito inferior não precisa de tridente para atuar sobre nós. Ele vai atuar através dos nossos pensamentos. Aqui é só uma alegoria. É uma forma só de apresentar o trabalho. Perceberam? Então a gente vai na questão 470 e ele diz assim: os espíritos que nos induzem ao mal estão cumprindo uma missão. Olha, nós vamos vendo esse quadro aqui. Esse irmão está num bar. Se eu não me engano, aqui é a história de um repórter e ele tem alguma coisa para publicar, ele não quer publicar, eu acho que é isso. E os espíritos inferiores, que ele deve estar aqui sintonizando com eles, abrindo uma guarda dele, estão influenciando para que ele faça isso no pensamento dele. Né? Aqui estão os espíritos superiores, que estão muito aborrecidos, porque ele está dando guarida para esses espíritos inferiores. Ou seja, eles estão entrando na faixa dele. Aqui também tem uma pessoa que também está fumando, bebendo, junto com os outros, a faixa, e tem aqui o espírito também influenciando ela. Então, nós vamos vendo, meus amigos, que depende muito do local onde nós estamos, mas vai depender muito da nossa sintonia. Muitas vezes eu posso estar num local sobrecarregado de espíritos que estejam gostando daquela ambiência. Eu posso entrar naquele ambiente e não me deixar contaminar por ela. Se eu estiver vibrando numa faixa elevada, eles não vão se aproximar de mim, nem vão penetrar no meu pensamento, nem vão me dirigir, né? Nem vão dirigir meu pensamento, mudar o meu pensamento, né? Uma pergunta anterior. Então, eles perguntam aqui, os espíritos que nos induzem ao mal estão cumprindo uma missão? Eles estão ali como uma missão? De jeito nenhum. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Esses espíritos são ignorantes. Ainda são ignorantes, mas um dia eles vão se tornar um espírito bom, um espírito com conhecimento, que nem esses espíritos aqui, que são os espíritos superiores. Né? Então, todos são filhos de Deus. Então, Deus não cria nenhum filho para que esse filho pratique o mal. Nós não viemos aqui para praticar o mal, viemos aqui para melhorarmos, viemos aqui para aprender nessa escola que é a vida. Como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Ou seja, o que a gente pode fazer para que um espírito não influencie em nós? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o bem e colocar toda a nossa confiança em Deus. O que é confiar em Deus? É acreditar que a gente pode mudar a nossa sintonia, confiança nesse Pai. Porque às vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós não tivermos essa confiança aqui, nós sucumbimos. Não é? Então é sempre estar numa faixa boa, fazendo o bem. O bem não é somente fazer o bem material, mas o bem para o nosso companheiro de jornada, o bem para os nossos filhos, para os nossos pais, o bem para os nossos amigos. Não é? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, difícil estarmos há 7 meses dentro de casa, todos dentro de casa, convivendo com a família. E aí nós podemos observar que nós aprendemos muito com isso. Aprendemos a manter calma, aprendemos a manter serenidade, né? Aprendemos e percebemos essa confiança que nós temos em Deus. E confiar em Deus é entregar a Ele todas as nossas dificuldades, mas fazer o esforço também para mudarmos as nossas ações, as nossas atitudes. Não é só dizer, eu confio em Deus.
Não, é fazer, é agir, é colocar em movimento tudo aquilo que a gente vem aprendendo, tudo aquilo que a gente sabe que é bom para nós. E aqui os espíritos dizem para nós: desconfiem das sugestões dos espíritos que lhe inspiram maus pensamentos. Ora, isso acontece conosco? Volta e meia, ainda mais quando nós estamos passando por um problema difícil, começam a vir os maus pensamentos. Pensamentos das ideias que não são boas. Até ideias de suicídio, muitas vezes os espíritos ficam incutindo em nós, fazendo nós desistirmos da vida. E aí nós temos que prestar muita atenção à confiança em Deus. E quando sentimos que esse pensamento está vindo na nossa mente, mudar esse pensamento. Porque nós não viemos aqui para sair da vida falido. Se eu entrar neste jogo, né, da espiritualidade inferior, se começar a colocar no meu pensamento que essa vida é ruim, que eu tenho que acabar com ela, eu vou entrar por uma situação muito difícil de retorno depois. Porque o suicídio não nos leva à nossa liberdade. Muito pelo contrário, o suicídio nos escraviza, nos torna mais devedores ainda. E os nossos problemas não terminam. Então temos que ficar muito atentos a isso. Eles inspiram também discórdia. Olha, é difícil você estar dentro de uma família e você não ter discussão, né? Dentro de casa. Mas preste atenção, a discussão ela pode existir para discutir os pontos de vista de cada um, mas sem entrar na discórdia, sem entrar na raiva, sem entrar na disputa, porque a discórdia causa uma ambiência muito negativa. Nós saímos da nossa faixa de evolução curta e caímos naquela faixa, aquela onda longa, onde nós vamos nos ligar a esses espíritos que estão provocando essa discórdia. E as más paixões? Outra coisa que nós precisamos observar: orgulho, vaidade, prepotência. Quantos espíritos começam a colocar isso em nossa mente, nos dizendo, né? Olha, você é maravilhoso, você é o melhor de todos, você fala muito bem, e você fica recebendo aquelas orientações que a gente sabe que são orientações que não vão nos ajudar, que o espírito superior não vai fazer isso. E juntando a isso, juntando também os amigos que começam também a bajulação, né? Nos colocarmos num local de elevação, que nós somos o máximo, que nós sabemos, nós temos conhecimento, porque a sua palestra foi maravilhosa, o seu estudo foi esplêndido. Começa a falar assim, se nós não estivermos atentos, a nossa vaidade começa a crescer. Temos que tomar muito cuidado. Não que não devamos elogiar as pessoas que divulguem a doutrina. Não, muito pelo contrário. Devemos incentivar para que ela continue cada vez mais levando adiante a obra do Cristo. Levando adiante os ensinamentos que vão ajudar. Precisamos realmente, às vezes a pessoa vem de longe, vai fazer uma palestra, ou faz com muito esforço devido a situações que acontecem, que não são situações de facilidade para que ela possa falar. Então, ela vai no esforço desenvolver aquilo, ela precisa de um incentivo, sim. Nós precisamos incentivar, mas não precisamos bajular. De bajulação, nós vamos vendo assim muitos espíritas aí, pelo mundo afora, né, principalmente no Brasil, onde nós conhecemos mais os espíritas brasileiros, que estão chegando no mundo espiritual levando uma carga muito negativa. Por quê? Porque eles são movidos pela mosca azul. Então, se acham o máximo, quando na verdade nós não somos. Nós somos divulgadores da doutrina. Apenas, servindo ao Cristo.
quando nós precisamos do apagador. O que é o apagador? É um recurso que nós utilizamos quando nós percebemos que nós temos que estar atentos e nós temos que perceber sempre quando nós estamos extrapolando, quando estamos entrando numa faixa negativa. A gente vai vendo aqui, ó, a raiva. Olha a raiva. Isso aqui somos nós. Quando nós estamos assim, ó, com raiva de alguém. Eu te odeio, eu te detesto. Né? Eu tenho que usar o apagador. Eu tenho que perceber essa sintonia, eu tenho que perceber para que eu possa modificar. Quem vai modificar sou eu. Olha em que faixa eu estou vibrando. Olha o que eu estou jogando no fluido cósmico. Olha o tipo de onda que eu pensamento. Uma onda longa. Eu tenho que transformar isso. Vamos apagar essa situação. Vamos apagar, vamos transformar numa pessoa mais tranquila, alegre, que sabe pedir desculpas. Dizer palavras boas, eu te amo, não é? Perdão. Voltar ao padrão vibratório, onde eu vou vibrar em ondas curtas para poder estar ligado ao meu anjo guardião. Pelo menos ao meu anjo guardião, que é um espírito superior a mim. Então, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. E aí falamos uma frase que nós tiramos de uma frase muito popular. Dize-me com quem andas e te direi quem és. E aí nós vamos falar na doutrina espírita diferente. Dize-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Então, nosso pensamento é que vai dizer quais são as minhas companhias espirituais. E eu quero, eu desejo, eu acho que todos nós desejamos isso, estar sempre em boas companhias, vibrando sempre no positivo, irradiando energia boa. Como é bom você às vezes abraça uma pessoa e você sente uma energia positiva naquela pessoa, né? Ou você transmite isso para a outra pessoa. Então é um caminho que nós temos que percorrer, esse caminho do bem, da verdade. Temos que chegar nesse caminho através da modificação do nosso comportamento, das nossas ideias, de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. E usar toda essa ferramenta que Jesus, esse amigo tão querido de todas as nossas horas, nos trouxe através da doutrina espírita codificada por Kardec. O codificador trouxe toda essa doutrina que o Cristo já havia dito que ele iria enviar, o Consolador, que ia trazer tudo aquilo que nós precisávamos para nos tornarmos melhores. Então, meus amigos, aqui ficamos muito felizes, agradecendo essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a doce Maria Angélica, a todos esses espíritos amigos que nos rodeiam, agradecendo muito esses momentos que nós aqui estivemos reunidos em nome desse amigo querido Jesus. E que na semana que vem, Senhor, possamos estar juntos nesse mesmo canal, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que tanto nos liberta, tanto nos ensina a sermos melhores. Obrigada, Senhor, em seu nome, em nome de Deus, possamos assim encerrar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. Que todos possam ter uma semana de muita paz. Graças a Deus.